Nesse drama venezuelano, Emiliano, é possível ter um final feliz? É muito difícil e o panorama está cada dia mais sombrio. Eu voltei na quinta, um dos últimos voos, porque nesse absurdo, desse pós-votação venezuelana, também está o fechamento do espaço aéreo. O senhor Nicolás Maduro, lembrava, o presidente que se foi autoproclamado, proclamado por uma corte eleitoral, ganhando essas eleições, sem que nem sequer a corte eleitoral publicou todos o escrutínio. Ele simplesmente expulsou da Venezuela todos os representantes diplomáticos dos países que se atreveram a dizer que não reconheciam essa vitória. Mas não só expulsou o representante diplomático da Argentina, Chile, Uruguai, Peru, Panamá, República Dominicana e outros, mas fechou os espaços aéreos de Venezuela com esses países. Então, agora praticamente Venezuela volta a ser um país meio alheado. A única ponte com as Américas é Bogotá. As passagens já subiram muito. Senão, uno tem que ir para a Europa. Tem uma notícia que o embaixador argentino que foi expulsado tive que tomar um voo de Caracas a Lisboa e de Lisboa ir para Buenos Aires. Isso ele pode, porque é embaixador, mas imagina muitas pessoas, muitos venezuelanos que foram para votar, a visitar a família, agora estão presos aí. No aeroporto de Caracas, eu falei com alguns que me falaram, nunca imaginei que depois de muitos anos e voltei para a Venezuela, agora estou desejando sair. A situação está muito, muito dura. Ok, mas o Emiliano citou quase todos, vários países da América Latina com aeroportos fechados, mas não o Brasil. O Brasil continua com o aeroporto aberto? O Brasil não tem voo direto já faz tempo com Caracas. Então, se alguém querer sair ir de Venezuela para Brasil, vice-versa, tem que passar agora para Bogotá. Antes podia passar para o Lima, para o Panamá, enfim. Entendi. Os Lucas, americanos, se não querem ir para os Estados Unidos... O Emiliano contou para nós que há 6 voos de linha saindo da Venezuela. 6 só. Só 6 voos de linha. É um país, já é um país há muito tempo. Ô, Caio, quem ganha? Não tem final feliz nessa história. O seguinte, algumas ditaduras caem de podre. Infelizmente, algumas não. Elas são maduras. O Maduro é da escola Bashar Assad. Quando você viu, além dessas tretas diplomáticas que nós estamos vendo, você viu o povo nas ruas. Você viu a liderança desse povo com a Maria Corina Machado. Qual é a capacidade de resiliência e de sacrifício desse povo? Há uma possibilidade do povo derrotar a ditadura? Veja, Caio, eu fui 15 vezes na Venezuela desde 2004 a hoje. Então, eu posso falar que tive o privilégio de assistir o poder de Chávez e o lento declive. Mas é a primeira vez que eu vejo os mais pobres, os mais desfavorecidos, ir contra o chavismo. Na eleição de 2018, que foi a última eleição presidencial, a oposição não se apresentou. O Maduro conseguiu um candidato finto opositor para fazer um pouco o jogo das partes, mas efetivamente muita gente não foi votar porque não acreditava. Essa vez não. Se permitiu eleições e a imensa maioria do venezuelano votou em contra do regime e na segunda, que foi o dia dos protestos, justamente porque as pessoas sentiam que tinha furtado seu direito ao voto, baixou de Petare. Petare, para entender, é uma gigantesca favela. Competiu por muito tempo com a Rocinha sobre a favela maior da Latinoamérica. Está no morro. Caracas tem muita coisa parecida com a cidade carioca. E as pessoas desceram. Eu vendo essa pessoa, filmando essa pessoa muito descalça. Eram a classe populares, o mais pobre. E isso tem vários fatores. Não é só o agotamento de um regime que dura de um quarto de século, 25 anos. Não é só a crise econômica. Eu acho que o fator clave foi a imigração. Um quarto dos venezuelanos fugiu da Venezuela nos últimos 10 anos. Em cada família tem um filho, um neto, um pai, um irmão que foi embora. Muita pessoa que eu entrevistei na prévia das eleições falou: eu vou votar contra Maduro porque eu não tenho a certeza que se a oposição ganha, meu filho volta. E posso conhecer aquela neta minha que nasceu em Chile, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, e eu ainda não conheço pessoalmente. Eu não tenho a certeza que volta, porque dependerá da situação econômica. Mas se Maduro ganha, eu tenho a certeza que nunca mais vou ver meus familiares. E esse é um fator tão forte que tem a ver com a família, com o sentimento, com a emoção.
com o mais sagrado que pode ter uma pessoa, que são os próprios familiares, que eu acho que foge de qualquer discussão política. A pessoa foram a votar para voltar a ter uma vida normal. Só rapidinho, o menino contou para mim, para nós aqui, antes do programa, o seu próprio medo, que você não pôde dar o teu nome. Eu trabalho para a TV Suíça, mas trabalho também para o Jornal La Stampa, um jornal da Itália bastante importante. É a primeira vez que eu assinei minha matéria com um pseudônimo. Eu botei Emílio e botei o apelido da minha mãe, porque não queria mentir o sobrenome da minha mãe, porque o controle é muito forte. Hoje em Venezuela não existe nenhuma televisão que fale mal de Maduro. Os venezuelanos se informam com Twitter, basicamente, fecharam muitos canais televisivos e a repressão pós-voto afetou também pessoas que publicam coisas nas mídias sociais. Uma menina publicou em Instagram: gente, em lugar de protestar na rua que é perigoso, por que não esperamos os policiais que voltam para casa? Todo mundo tem um vizinho que é policial e damos uma surra nele. Logicamente não se pode apoiar esse tipo de manifestação. Damos uma surra no nosso vizinho policial, porque aí está sozinho, não está com a turma. O dia seguinte, o exército, a Guarda Nacional Bolivariana, foi a buscar essa menina, gravaram 10 agentes do Serviço Secreto, da Polícia Política do SEBIN, botando presa essa menina, para dar o exemplo. Ainda não temos notícias dessa menina. Então, estamos passando muito além de um fraude. Estamos virando uma ditadura que te persegue se você publica uma coisa nas mídias sociais. Diogo, entra na conversa. Lucas, o Emiliano me ferrou, na verdade. Eu ia fazer uma pergunta totalmente desimportante sobre um assunto desimportante, que é a posição do canalha Lula, que a Folha de São Paulo, que sempre apoiou o Lula, considerou vil e cúmplice da ditadura do Maduro, mas a minha impressão é que, o Emiliano pode confirmar isso, que Lula não conta nada para essa questão, para o bem ou para o mal, ao contrário do que a gente imagina. O que me espantou, e o Emiliano me ferrou por causa disso, foram as histórias espantosas que ele contou para nós. E na segunda-feira, a guarda, os milicianos chavistas, viam quem batia o panelaço. Na terça, começaram a disparar contra as janelas das casas que praticaram panelaço no dia anterior. Então, diante disso, o Lula obviamente não conta nada. A minha questão para o Emiliano é: como vai se dar esse banho de sangue? Porque banho de sangue, aparentemente, haverá. Olha, Diogo, eu acho que o Lula contou porque, de alguma forma, graças a Lula e ao colombiano Petro, pudimos ter eleições. Porque não sei se lembram que Maria Corina Machado estava inabilitada, aí apresentou uma senhora, uma literada, uma linguista, Corina Yoris, que a única vantagem dela é que se chamava como Maria Corina, então queriam fazer essa associação. Era uma mulher que nunca tinha feito política na sua vida, então o regime era impossível buscar alguma coisa para inabilitar, mas o regime falou: não, ela não pode, porque já venceu, já fechamos a porta, não pode. Aí Lula e Petro falaram: não, vocês falaram que iam ter eleições livres. Aí entrou Edmundo González. Paradoxalmente, essas eleições, de alguma forma, se foi. Agora, eu não sei se Lula já sabia que era um jogo feito, um jogo já feito, mas acho muito triste a indignação à la carte. A indignação sobre a violação de direitos humanos, sobre golpe, tudo que vimos aqui no Brasil, ou sobre o que acontece em Gaza. E depois o silêncio, de alguma forma, no melhor dos casos esse silêncio, no pior dos casos, lá em Caracas estava Stedil, o MST, estava o Movimento Popular, estavam os peronistas argentinos. Ou seja, essa indignação, esse profundo conhecimento do que acontece em Gaza e esse desconhecimento, o apoio ainda. O que Brasil ganha em apoiar o ditador Maduro? O que a Argentina ganha em apoiar o ditador Maduro? Na Argentina, a oposição. Na Argentina, a oposição. Agora a oposição, o peronismo argentino. O que a esquerda ganha? E nisso vale resgatar, porque sempre tem algum bons em meio dos vilões. E eu quero resgatar a posição do Gabriel Boric, o presidente do Chile. Presidente socialista do governo de centro-esquerda, que tem um partido comunista chileno fechado com Maduro entre seus aliados, mas foi uma posição exemplar. Falou que é questão de respeito aos direitos humanos,
e enfrentou diretamente, ovviamente agora para a propaganda, Gabriel Boric, líder estudantil, socialista, é um agente da CIA, um agente do Império. Não existe nenhum tipo de contradição. Se você não aceita o fraude, você tem um salário todo mês da CIA. Seja você jornalista, influencer. Última coisa que gostei muito, eu sigo muito influencer, vivo na América Latina faz um quarto de século também, sigo muitos influencers em geral, muitas influencers, por exemplo, sul-americanos que moram nos Estados Unidos, tem uma família que são os colombianos, os chicaneros, são muito divertidos, tem 5 milhões de followers, contam as histórias, o perrengue do latino-americano migrante nos Estados Unidos. Muitos desses influencers saíram dizendo: nós somos colombianos, mas somos todos venezuelanos. Somos argentinos, mas somos todos venezuelanos. Ou seja, tem milhões de venezuelanos espalhados por Latinoamérica, por Estados Unidos, e, por sorte, hoje o mundo sabe o que está acontecendo em Venezuela, e eles são o embaixador da tragédia desse país. Um venezuelano sobre 4 que foi embora. Então, mas há como evitar a esperança o banho é de que, sangue? de alguma forma, nasça esse movimento. Há como evitar o banho de sangue, Emiliano? Não há como evitar, tanto que Maria Corina Machado, depois de sua primeira aparência em público, agora está muito resguardada. A polícia política invadiu a casa dela, o comando dela. Ela está tentando dizer: saímos na rua meio-dia, vestido de brancos, absolutamente na luz do dia, mas o regime não se importa. O regime em Venezuela está formado por vários aparatos repressivos. Tem a polícia, tem o exército, e o mais tem o SEBIN, que é o Serviço Secreto, a polícia política, mas sobretudo tem motorizado. É gente motoqueiro que está na moto, e ele aparece da nada, aparecem 200 motoqueiros no meio de uma manifestação, são sempre dois, porque um conduz e o outro está armado. Está muito difícil. Então, é muito difícil agora para a oposição tentar continuar dizendo ganhamos. E a comunidade internacional? A gente viu o que aconteceu do Guaidó. Agora, Edmundo González tem um poder muito mais forte, porque tem o poder dos votos, tem o poder dos pobres venezuelanos que votaram para ele. O Guaidó foi meio uma coisa, em Itália se diz Zeca Garbulli, meio uma manobra de advogado, buscar. Estava na lei, mas não tinha um sustento popular. Edmundo González, sim. Os meninos que derrubaram o Estado de Chávez, imagem que lembra Saddam Hussein no Irã, eles nasceram com o chavismo, não conheceram outra coisa que não seja um chavismo. Eles não querem ser Nicarágua, não querem ser Cuba. Agora, é difícil que tipo de oposição fazer a um regime que vai buscar em casa das pessoas só por uma publicação em Twitter ou no Instagram. O Bruno, entra na conversa. Emiliano, historicamente, as ditaduras caem quando elas perdem o apoio do exército. E eu tenho visto circular na internet alguns vídeos de membros do alto escalão do exército venezuelano mostrando uma insatisfação em relação a essa bagunça. Mas eu não vejo isso ser repercutido na imprensa em geral. E a outra coisa que eu também não sei se procede, e essa é a minha pergunta, eu também li que a Rússia enviou membros do grupo Wagner, centenas deles, para a Venezuela para ajudar numa eventual perda do controle do exército. Você está por dentro disso? Olha, eu não tenho confirmação dessa notícia da Wagner. Se isso é uma coisa, o exército venezuelano tem 2.000 generais. Tem mais generais no exército venezuelano que em todos os países da OTAN. Se você junta Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália, todos, não tem 2.000 generais. Os generais comandam nos principais ministérios, comandam a PDVSA, que é a última joia da corona, a empresa pública de petróleo da Venezuela. E o tráfico de drogas. Né? O tráfico de drogas. As minas de ouro clandestinas, o garimpeiro que existe na Venezuela. Ou seja, os militares controlam imenso, o pouco que tem de economicamente proativo, limpo ou turbo da Venezuela está em mãos dos militares. E os militares de baixo escalão, os soldados, recebem bolsa de comida. E, sobretudo, mais que a bolsa de comida, que já hemos visto, o pobre agora nem com a bolsa de comida o chavismo compra, mas o oficial sabe onde mora sua família, onde mora sua mãe. Então, muito difícil para um soldado do exército, para um agente da Guarda Nacional Bolivariana, tirar-se camisa falando de todo lado do povo, porque a repercussão pode ser muito forte. Estamos falando de um regime de 25 anos que tem colaboração do Cuba, do Serviço Secreto Cubano, que formaram a polícia política venezuelana. Então,
tudo está baixo controle. Eu fui embora do Venezuela numa operação tipo Argo, mandando mensagem para o cônsul italiano: estou no avião, estou fora, estou salvo. Mas talvez eu tenha a dúvida que eles sabiam perfeitamente o que era jornalista e que estavam indo embora. Então ele estava muito contente que eu fosse embora do Venezuela, eu como muitos outros colegas. Nós não somos nunca protagonistas. Mas enfim, eu acho que vai ser muito difícil uma fissura na Força Armada. Pelo momento, agora não estamos vendo isso. A Força Armada venezuelana demonstraram que estão fechados com o chavismo, não porque são a favor da Revolução Bolivariana, porque tem muita grana abaixo dos pontes, tem muito dinheiro envolvido, muitos interesses e tem muitas pressões e controle sobre os familiares, amigos, a mãe. Então, um soldado venezuelano vai pensar muitas vezes se vale a pena se imolar para a liberdade, porque as consequências são brutais. Ô, Emiliano, você esteve tantas vezes na Venezuela. A Venezuela já teve 50 presidentes. Quantos bons? Quantos? Bons. Algum presidente bom na história da Venezuela? Teve. Porque lembramos que a Venezuela, por essas coisas estranhas da vida, nesses 10 dias que passei em Caracas, eu também fiz gravei um mini documentário sobre um imigrante suíço-italiano que foi para a Venezuela nos anos 60, representante de uma empresa de construções, e quando terminou seu mandato, que estava construindo uma ponte, falou para a empresa: eu fico aqui porque aqui tem muita coisa para fazer. Ou seja, nos anos 60, 70, 80, a Venezuela tinha uma estabilidade política, era a Venezuela saudita, a Venezuela aproveitou muito da crise petrolífera no Médio Oriente, ela tinha petróleo, não tinha conflito étnico, religioso, político, tinha dois partidos que era a mesma coisa, a COPEI e a DECO, eles se alternavam no poder, tinha voz para Nova York toda semana cheio. A decadência começou antes do Chávez, mas Chávez, obviamente, turbinou essa decadência. Mas esse senhor de 82 anos que eu entrevistei, passei 3 dias com eles, eu perguntei para ele: o senhor está feito, tive um pequeno império, digamos, muito bem resolvido economicamente, falei: por que não vai embora? Porque eu gosto desse país, gosto da gente desse país, gosto do clima. Quer cambiar Zurich por Caracas, por Caribe, por carinho no venezuelano, ele fica aí. Ou seja, tem ainda... Por isso a coisa estranha da Venezuela hoje. Hoje a Venezuela é um país com uma pirâmide demográfica demencial, porque tem criança, muita criança, tem 15 anos, e pessoas idosas, pessoas arriba dos 60 anos. Os imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, suíços, que foram para a Venezuela, que hoje têm 80 anos, eles têm filhos e netos fora, mas eles ficam, não obstante toda a dificuldade que tem. Teve presidentes bons, teve presidentes bons ruins, teve uma vida democrática. Na Venezuela se exiliaram um líder político do Cono Sul, da Sudamérica, durante as ditaduras. Raúl Alfonsín, primeiro presidente da Argentina redemocratizada, esteve em Venezuela exiliado. A Venezuela teve um passado, não sei se glorioso, mas teve um passado normal. E agora tem um presente sombrio e um futuro que é cheio de incógnitas. Mesma pergunta que eu fiz para você, entrei na internet fazendo uma pesquisa sobre Venezuela. Qual foi o presidente bom da Venezuela, dos 50? A resposta me assustou, porque ele falou: é impossível dizer que houve um presidente bom na Venezuela. Eu discordo, porque eu estive na Venezuela 3 vezes, na década de 70, a primeira delas para entrevistar o presidente Rafael Caldeira, que foi um presidente muito decente, fez 2 mandatos, foi reeleito e saiu sem marcas de corrupção, nem grandes feitos, mas deixou um país limpo. Você chegou a conhecer o Rafael Caldeira, pelo menos de nome? Não. De idade, não. Sim, não. Cheguei a conhecer. Carlos Andrés Pérez foi um pouco pior, mas tem uma referência histórica que eu citei em uma das minhas matérias. No 58, o presidente militar, Pérez Jiménez, ele fez um referendo na Pinochet, onde pedia para a população se podia continuar outros 5 anos no poder. Ele perdeu o referendo, mas falou que ganhou. Mesma coisa do Maduro. Isso foi 15 de dezembro. Chegou Natal, festas, tudo bem, e ele estava seguro que não ia acontecer nada. Eu sou militar, eu falei que o povo me reelegeu, tudo bem.
1º de janeiro foi a primeira rebelião, pequena rebelião dos militares, depois foi outra 8, depois foi outra 10, tanto que 23 de janeiro, que ainda era uma data super celebrada para o chavismo, os militares, junto com o apoio popular, derrocaram Marcos Pérez Jiménez. A esperança do venezuelano é que seja uma olha pressão, que tem um feijão aí cozinhando, de pessoas que não estão felizes, não estão contentes, tem medo sim, mas nenhuma noite é eterna. Nenhuma noite vai ser eterna. Mas, infelizmente, o chavismo também aprendeu as lições de história e não quer repetir o erro do Jiménez. A oposição venezuelana fez uma série de erros garrafais. Eu, toda vez que vim embora de Venezuela, falaram ele não pode ser tão burros, porque fizeram um erro atrás do outro. Cada ano ele conseguia trocar o tipo de erro. Golpe petrolífero, o presidente da Confederação do Empresário, muito, todo mundo conhece, eram péssimos. E o Chávez, ele ganhou de cada erro dos outros com experiência. Mas o erro principal que fez a oposição por muitos anos, pensava que Chávez era um bruto. Era um burro militar, que a circunstância da vida, porque o pobre... O Chávez era uma pessoa muito inteligente, do mal, mas inteligente. Mas agora é a primeira vez que a posição venezuelana se liberou de certos personagens que estão comodamente no exílio, que ferraram a posição venezuelana e agora estão em Madrid, em Miami, tomando champanhe. Isso é o que diz o povo. E tem uma líder popular que era muito radical, virou menos radical, mais empática e é mulher. E nesse drama da migração da mãe que vota pensando em conhecer seu neto, o fato que Maria Corina Machado é uma mulher, é valente, tem coragem, é uma coisa muito forte, é uma característica muito forte. Então a esperança é que essa panela à pressão cozinhando feijão, não controlados, exploda, e será quando? Né? Ninguém tem bola de cristal, mas esta vez o chavismo é completamente minoritário. Eu acho que é a primeira vez que o chavismo é completamente minoritário, e não só. Tem muita corrupção, tem muitas polícia que te extorsionam na rua. Simplesmente a polícia te para e te pede de comprar um combo McDonald's para toda a turma aí, senão não te deixa ir. Isso acontece todo dia. Então, os venezuelanos estão vendo os abusos do regime, os abusos contra o mais pobre. O Chávez, o Maduro, desculpe, não tem nada mais que oferecer senão a força do mal, a força da militar. Não tem nada mais para oferecer, não tem empatia, não tem dinheiro, não tem convencimento, não tem nada. Eu quero, Emiliano, eu quero só terminar esse bloco com um herói venezuelano. Essa semana, um venezuelano, imigrante, pai de 5 filhos, na estação do metrô, prendeu um cara que esfaqueou uma mulher. Prendeu, segurou. O Trump não para de dizer que os venezuelanos estão chegando para estrupar nossos filhos, mulheres, e tomar os empregos. Esse venezuelano, inclusive, foi capa, manchete, de um tabloide de Nova York. Um herói venezuelano. E eu aí fico no final desse bloco. Eu te agradeço, Emiliano. Muito obrigado.